Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cachumba e Foco. Meu nome é Milene e hoje falaremos sobre a cachumba, uma doença viral, ou seja, que é causada por um vírus. Isso mesmo, e eu sou Viviane, e para começar, vamos falar com a Rosemary, estudante de farmácia, né, que se aprofundou no tema para falar para gente o que é e qual é o diagnóstico dessa doença. Bom, pessoal, eu vou fazer um resumozinho do que é cachumba e falar sobre o diagnóstico, tá? Bom, a cachumba é uma doença altamente contagiosa causada por um vírus chamado paramyxovírus D. Ela é conhecida popularmente no Nordeste como papeira. Por quê? Porque atinge qualquer tecido glandular e nervoso do corpo humano. É mais comum afetar as glândulas parótidas que produzem a saliva, as submandibulares e as sublinguais, próximas ao ouvido. A cachumba é uma doença de distribuição universal, de alta morbidade e baixa letalidade, aparecendo sob forma endêmica ou surtos. E o diagnóstico delas vai depender muito geralmente baseado nos sintomas clínicos do paciente, do indivíduo, no caso do histórico de exposição dele com a doença. Mas existe alguns exames específicos que o médico pode pedir. Um deles é o hemograma, que raramente vai dar alteração. E se der, vai ser nos glóbulos brancos, que vai ser alterado em relação à referência, vai dar mais alto. E existe a amilase, que é uma enzima produzida pelo sistema digestivo e o pâncreas. Então, pode indicar infecção do pâncreas, desculpa, pancreatite no caso, e infecção já causada pela cachumba. Então, isso aí já pode fechar um diagnóstico. E existe também o PCR, que nem todos os laboratórios eles fazem pelo custo-benefício, que não vale a pena. E agora vamos falar sobre a transmissão. Estamos aqui com a Bárbara, estudante de farmácia, que pesquisou bastante sobre esse assunto e vai esclarecer uma dúvida muito comum que todos se perguntam quando estão diante de uma doença. Isso pega? Sim, o vírus da cachumba ele se reaplica no trato respiratório superior e é transmitido de pessoa a pessoa por meio de contato com secreções e pode ocorrer de maneira direta ou indireta, né? Que no caso, como é no trato respiratório, é pela saliva ou as gotículas infectadas. A maneira direta, no caso, é quando você tem contato, né, direto com a saliva de pessoas infectadas. E tem a forma indireta, que é menos frequente, né, menos comum, mas ela é possível quando um indivíduo ele se infecta ou entrar em contato com um objeto, né, que esteja contaminado por secreção nasal ou leva a contaminação, né, no caso do objeto infectado, até a boca. E o processo de replicação e transcrição viral, ela é feita através da presença do complexo ribonucleoproteico, que é composto por um RNA negativo e é envolvido pela proteína PIL. E elas trabalham juntas na produção de RNA e no empacotamento de novas partículas virais. Então, dentro das células que foram invadidas pelo vírus, a maneira como ele se espalha é através do transporte das glicoproteínas, HN e F do retículo endoplasmático e do complexo de Golgi até a superfície celular. Cuidado é tudo, né? Mas e os sintomas? A Débora, estudante de farmácia, trouxe para nós conhecimento sobre os sintomas, né? Afinal, muitas doenças são confundidas umas com as outras por causa dos sintomas muito parecidos. E aí, Débora, esse é o caso da cachumba? Sim, a cachumba ela pode apresentar sintomas semelhantes ao da gripe, da dengue e até da meningite, né? O vírus da cachumba, ele se liga nas nossas células e se replica no nosso trato respiratório. Dali, as células dendríticas, macrófagos e linfócitos capturam esse vírus e os transportam até o linfonodo para fazer a apresentação de antígeno. A partir do linfonodo, uma parte desse vírus vai parar na corrente sanguínea e ele vai atrás do seu órgão-alvo, que no caso da cachumba são as parótidas,
as glândulas salivares, submandibulares e sublinguais são afetadas. A degeneração das células infectadas no ducto dessas glândulas causam a inflamação e o inchaço, que pode ser bilateral ou unilateral. Esse é o sintoma característico da cachumba que ajuda no diagnóstico. O paciente pode apresentar também febre, dor de cabeça, dor ao mastigar e engolir, perda de apetite e fraqueza. Além disso, o vírus da cachumba ele pode afetar outros órgãos, como os testículos, os ovários, pâncreas e até mesmo o sistema nervoso central, manifestando-se ali como uma meningite viral nesse paciente. A cachumba é bem complicada, né? Porque além da deglutição prejudicada, também é prejudicada a fala, porque tá tudo interligado, né? Bom, mas graças a Deus tem tratamento, né, gente? E para falar sobre esse assunto, estamos aqui com a Aline, estudante de farmácia, que vai nos falar como tratar essa doença tão dolorosa. O tratamento da cachumba é baseado nos sintomas clínicos do paciente, com a adequação da alimentação e da hidratação, já que esses pacientes aceitam mal alimentos ácidos. E uma boa higiene bucal é fundamental. Por ser uma infecção viral, a cachumba é tratada naturalmente pelo organismo, com a indicação apenas de repouso, medicamentos para dor e temperatura. Nos casos que cursam meningite asséptica, o tratamento também é assintomático. Nas encefalites, a orientação é tratar o edema cerebral e manter as funções vitais. Felizmente, a maioria dos casos de cachumba tem recuperação natural e progressiva, sem grandes complicações em até 2 semanas. Que bom, o corpo humano é muito perfeito mesmo, né? Mas e os riscos? A gente fala tanto sobre isso, mas e os riscos? Existe algum fator que desencadeia um maior risco para essa doença? Para falar sobre isso com a gente, está aqui a Samara, estudante de farmácia, que vai esclarecer pontos importantes sobre isso. Bom, falando um pouco sobre os fatores de risco, alguns fatores que aumentam a chance de desenvolver a cachumba estar exposto a pessoas que não são vacinadas ou que têm a doença, ter o sistema imunológico fragilizado mesmo com a vacinação completa, né, em dia também é um fator de risco. As crianças e o adolescente são particularmente afetados pela vacinação incompleta. E o vírus da cachumba, ele está em toda parte do mundo. A contaminação, ela prevalece no inverno, uma vez que nessa época do ano ficamos mais tempo em lugares fechados, em contato com outras pessoas. E assim como as nossas entrevistadas, eu também sou estudante de farmácia, pesquisei e agora eu vou falar um pouco sobre a questão da vacina. A vacina é a tríplice viral. E o curioso é que é uma vacina atenuada, ou seja, que possui o vírus vivo, porém enfraquecido. Nele contém também não somente o vírus da cachumba, mas também do sarampo e da rubéola. A diferença da tríplice viral para a tetra é que na tetra é incluída a varicela. A vacina, então, é apresentada sob a forma liofilizada, em frasco de dose única ou multidoses, acompanhada de seu respectivo diluente. Além dela conter todos esses vírus da cachumba, do sarampo e da rubéola, nela também contém lactose, anidra, sorbitol, manitol, aminoácidos, traços de neonicina e água para injeção. Apresenta também traços de proteína do ovo da galinha que é usado no processo de sua fabricação. A sua indicação é a partir dos 12 meses de idade, sua contraindicação é para gestantes e crianças abaixo de 6 meses de idade, mesmo em situações de surto dessas 3 doenças. Bom, eu também sou estudante de farmácia e é incrível ver a resposta imunológica diante do vírus da cachumba. Eu pesquisei muito sobre a detecção do vírus, a ativação das células de defesa, a produção de anticorpos, a eliminação do vírus, resposta celular. E aí eu trouxe alguns tópicos que era bem importante da gente falar aqui, para esclarecer algumas dúvidas, né? Isso acontece da seguinte forma. O sistema imunológico, ele detecta a presença do vírus da cachumba no corpo, né? Os glóbulos brancos especializados, eles reconhecem as partículas virais como um corpo estranho. As células apresentadoras de antígenos ativam outras células do sistema imunológico, como os linfócitos T e linfócitos B.
Aí a gente sabe que os linfócitos T, eles ajudam a coordenar a resposta imunológica, né? Enquanto os linfócitos B, eles produzem os anticorpos. Os linfócitos B, então, eles produzem anticorpos específicos, né, para o vírus da cachumba. Esses anticorpos são moléculas que se ligam ao vírus, marcando eles para destruição. E induzem a eliminação do vírus de várias formas, incluindo a opsonização e a ativação do sistema complemento. Os linfócitos T citotóxicos também desempenham um papel muito importante nessa resposta imunológica. Eles destroem as células do organismo infectadas pelo vírus da cachumba. E aí, no geral, o sistema imunológico ele é capaz de controlar qualquer tipo de infecção causada por vírus, incluindo o vírus da cachumba. É realmente incrível como o corpo humano funciona. Bom, com isso ficamos por aqui. Espero que esse tema tenha sido esclarecido para vocês. E esse foi o nosso Cachumba em Foco!